Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Educação em Tela. E hoje nós discutiremos sobre o conhecimento. Quais os tipos de conhecimento? É claro que partiremos do pressuposto de que entendemos o conhecimento de forma acadêmica. O conhecimento para o mundo do aprendizado. O conhecimento para o mundo em busca da verdade. Evidentemente que não existe uma verdade absoluta, uma verdade só. Os filósofos, já desde a Grécia Antiga, sempre estavam numa eterna discussão, divagando sempre sobre o que era a busca pela verdade, o que realmente é a verdade. Evidentemente que nós não discutiremos sobre esta temática, não neste nosso encontro, mas falaremos sobre os tipos de conhecimento. E aí, os tipos de conhecimento são 4. O conhecimento empírico, ou o conhecimento do senso comum, o conhecimento científico, o conhecimento religioso ou teológico e o conhecimento filosófico. Olha, vamos combinar o seguinte, são 4 temas ou 4 subtemas. Então nós vamos tratar neste nosso primeiro encontro sobre os 2 tipos de conhecimento. O conhecimento empírico, ou do senso comum, e o conhecimento científico. E aí, noutra oportunidade, trataremos os demais tipos de conhecimento. Ao longo dos milênios, sempre a humanidade, vez por outra, se colocava numa verdadeira guerra, numa eterna discussão sobre qual era o maior e o mais importante tipo de conhecimento. E aí as pessoas diziam que o senso comum era o que prevalecia. Outros defendiam a corrente de que o conhecimento científico era o mais exato. Portanto, esses 2 tipos de conhecimento estão presentes em diversas civilizações, em diversas sociedades, até chegar até nós, em pleno século XXI, ainda discutindo sobre qual é o tipo de conhecimento, se o empirismo, a forma empírica do conhecimento, ou o cientificismo, de tornar tudo ao pé da letra da ciência. E aí, a primeira coisa que nós desmistificamos é de que não existe um tipo de conhecimento que seja superior ao outro. Cada conhecimento tem, ao seu modo, uma grande importância. Vejamos o seguinte, quantos de nós não observamos na nossa vida cotidiana expressões do senso comum, de forma empírica, do conhecimento, quando, por exemplo, a nossa mãe nos traz um chazinho e diz, olhe, esse chá é tiro e queda para tal patologia, para tal doença, para tal enfermidade. E realmente aquele chá, que é parte do senso comum, por vezes tem sim os seus efeitos. E a isso, evidentemente, que corrobora posteriormente estudos clínicos, científicos, laboratoriais, que vão dizer quais são as propriedades medicinais que aquela determinada erva ou aquele chá mantém para o corpo humano, capaz de trazer uma resposta para aquela situação. Isso é quando o senso comum está dando vazão ao científico para que este dê uma resposta exata, ou pelo menos na busca de uma resposta exata. E aí, nós entendemos o conhecimento do senso comum como este complexo que leva em conta, sobretudo, as crendices,
as lendas, a cultura, aquilo que nós chamamos do caldeirão cultural de uma sociedade. Ou seja, é a experiência do povo, dos simples, é a experiência da rotina, do cotidiano, de forma empírica, ou seja, experimental, que torna o conhecimento do senso comum algo a não ser de tudo descartado. E aí vem o conhecimento científico, com a sua capacidade de sistematização, com a sua capacidade de tornar as coisas sobre normas, regras. Por isso, o conhecimento científico, por vezes, é tido como, embora falível, pode falhar, é claro, nem sempre a ciência é exata, nem sempre a ciência responde aos anseios da própria humanidade. Mas é a ciência a que é mais capaz de tornar uma resposta à altura de tantos questionamentos. Por isso que nesta queda de braços entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico, olha, não há vencedores e nem vencidos. Todos ganham porque ganha-se experiência, porque ganha-se sabedoria, porque ganha-se a partir da premissa de que é necessário, é premente buscar, experimentar, desejar, ser curioso. É isso que torna um conhecimento algo plausível, palpável. É a capacidade do conhecimento, a seu modo, a sua forma, dar vazão àquilo que é, por vezes, um questionamento existencial, que aí a vã filosofia depois irá responder ou não, mas provocará em todos uma busca pela verdade. E aí nós lembramos que algumas características são próprias desses dois tipos de conhecimento. Por exemplo, o senso comum leva em conta, sobretudo, a cultura. O popular leva em conta aquilo que, mesmo não sendo testado, mesmo não sendo, como a gente diz brincando, não sendo aprovado pelo Inmetro, não é? Mas mesmo assim não pode ser descartado. Pode sim ser aproveitado. Então, esse senso comum está presente na sociedade, está presente também na experiência quando nós nos colocamos como eternos aprendizes. Sabe, toda vez que nós falamos sobre o conhecimento do senso comum, nos vem à memória a frase célebre de Paulo Freire, quando ele dizia: é preciso ter uma leitura do mundo. A leitura do mundo precede a própria leitura. É isso. É olhar com os olhos do senso comum e entender essa leitura de mundo. É ler os sinais, é ler aquilo que a cultura, aquilo que os hábitos, que os costumes, aquilo que as lendas, a crença popular pode sim nos dar como uma forma ou uma fonte de conhecimento. E aí o conhecimento científico é caracterizado sobretudo sobre uma sistematização. O conhecimento científico ele é verificável, ou seja, ele pode ser verificado, comprovado ou não. Ele, embora seja falível, mas é o que mais se usa, sobretudo, para tornar possível um objeto de estudo ser entendido, ser desvendado.
O conhecimento científico, ele traz a análise dos fatos. Ele usa uma base teórica. Ele é racional. Aquilo que o senso comum pode imaginar como sendo irracional, não possível, que não passa apenas de uma lorota, mas não. Todo conhecimento é bem-vindo, é aproveitável e tem sim o que nos oferecer. Eu espero que cada um de nós, ao fim e ao cabo, como a gente costuma dizer, possa buscar nas fontes do conhecimento, quer do senso comum, de forma empírica, quer através da ciência, do conhecimento científico, buscar respostas ou provocar perguntas, porque assim nós estaremos construindo conhecimento, porque o conhecimento pode sim ser edificado, pode sim ser lapidado, o conhecimento pode sim ser moldado como um oleiro que usa as suas mãos hábeis para transformar o barro bruto, que seria o conhecimento inicial, numa peça trabalhada, bonita e que enche os olhos, mas também enche a alma. Enfim, desejo bons conhecimentos a você, viu? E espero que nos encontremos sempre, toda segunda-feira, às 17 horas, no nosso Educação em Tela. Se você curtiu, dá um joinha, comenta lá nas nossas redes sociais, mas se você gostou mais ainda, me ajude, por favor, compartilhando este nosso momento. Obrigado e até mais.